Olá, bem-vindos à quinta aula do curso Introdução à Aprendizagem Estatística e à Ciência de Dados em R. Nesta aula 5, nós iremos ver o modelo linear para classificação, isto é, o modelo de regressão logística, o algoritmo do gradiente descendente. Vamos ver também o método de naive Bayes e o método de K vizinhos mais próximos. Todos esses métodos estão pensados para problemas de classificação. Então, esta aula vai focar principalmente neste problema de classificação. Vamos começar lembrando o modelo linear para regressão. Nós vimos nas aulas passadas que no modelo de regressão linear, a família G é uma família de funções lineares que está dada por esta família. Ela está composta por todas as funções g de x que são da forma x transposto beta, onde beta é um vetor com p mais 1 componentes. Aqui x também é um vetor com p mais 1 componentes. Essas componentes entre 1 e p são as nossas covariáveis e a gente adiciona nessa expressão uma componente constante igual a 1 para poder ter um intercepto no modelo. Então, o vetor beta está dado por esse vetor com p mais 1 componentes, que tem a primeira componente corresponde ao intercepto do modelo, e depois cada um dos coeficientes que vai multiplicar cada uma das covariáveis associadas com a resposta. Lembrando que, quando nós escrevemos x transposto beta, estamos nos referindo a este produto interno entre o vetor x, com p mais 1 componentes, e o vetor de coeficientes beta, também com p mais 1 componentes. Então, esse produto interno está dado por essa expressão aqui, que é o beta 0 multiplicado pela componente 1 constante aqui, vai me dar somente o beta 0, portanto, o intercepto do modelo, e depois cada componente do vetor x multiplicada pelo correspondente coeficiente do vetor beta. Em geral, para os modelos de regressão, a gente usa a função de custo quadrática. Nós já vimos essa função de custo nas aulas anteriores. Então, ela vai comparar a verdadeira resposta y associada com um vetor de covariáveis x. Então, XY seria um par de teste que não pertencem ao meu conjunto de dados e que eu vou tentar predizer, cuja resposta vou tentar predizer usando a minha função g. Então, com essa função de custo, eu estou querendo comparar a resposta y com a minha predição g de x. A função de custo quadrática está dada simplesmente pelo quadrado da diferença entre essa resposta y e a minha predição g de x. Então, é a diferença y menos g de x ao quadrado. Então, no modelo linear para regressão, nós queremos escolher essa função g da minha classe de funções lineares que minimize o erro empírico dentro da amostra, ou seja, usando esta função de custo, eu calculo esse erro em cada um dos pontos da minha amostra e eu faço uma média porque eu estou querendo aproximar o valor esperado dessa função de custo. Então, eu faço uma média empírica dessa função de custo em cada um dos pontos do meu conjunto de dados. Então, esse é o erro dentro da amostra e eu vou usar esse erro para tentar achar a melhor função g. Então, quero escolher a função g que minimize esse erro dentro da amostra. Então, isto é equivalente, no caso do modelo linear, a escolher um vetor beta com p mais 1 componentes que minimize esse erro empírico, onde agora eu vejo esse erro em função de beta. Em vez de termos agora g, eu substituí pela expressão de g que eu estou usando neste caso, que é o xi transposto beta. Então, considerando este erro dentro da amostra como uma função de beta, eu quero escolher o vetor que minimize esse erro empírico. Então, o vetor beta obtido pela minimização deste erro, e que a gente vai denotar com esse símbolo beta chapéu, ele é conhecido como estimador de mínimos quadrados. Esse estimador de mínimos quadrados é
particular para esta função de custo quadrática, porque precisamente a gente está minimizando o quadrado das diferenças entre o valor verdadeiro da minha resposta e a minha predição. Então, neste caso particular da função de custo quadrática, a gente chama esse vetor obtido beta-chapéu como estimador de mínimos quadrados. O que acontece se a gente tem um problema de classificação? Ou seja, quando a minha resposta, minha variável resposta y, já não é mais uma variável contínua, assumindo valores reais, sino que uma variável categórica. Ela assume valores em algum conjunto de possíveis categorias. Isso é o que especifica um problema de classificação. Então, nesse problema de classificação, nós teríamos uma variável resposta y que pertence a um conjunto finito de possíveis categorias ou etiquetas. Então, neste caso, o modelo linear que a gente viu para regressão não é adequado para modelar y diretamente, porque nesta situação, primeiramente, o y pode até não ser um número. Às vezes, a gente pode até representar essas categorias por valores numéricos, mas em outras situações nem são números essas possíveis categorias. Então, a gente não pode utilizar o modelo linear diretamente. Então, o que nós podemos fazer neste caso é modelar como resposta, em vez de modelarmos a variável y diretamente, o que a gente pode modelar é o vetor de probabilidades condicionais P de y ser igual a qualquer uma dessas categorias, CK, dado x, para cada um dos valores k entre 1 e k maiúsculo, aqui que seria o número total de categorias que eu tenho. Então, o que eu vou tentar fazer é usar funções lineares para modelar estas probabilidades. Então, por exemplo, nós vimos este exemplo na primeira aula, o exemplo de classificar dígitos escritos à mão. Este é um exemplo clássico de classificação, onde a gente tem um conjunto de dados composto por covariáveis xi, que são matrizes com dimensão 16 por 16, porque cada imagem aqui que a gente está vendo correspondente a cada dígito é uma matriz com 16 linhas e 16 colunas, onde em cada entrada dessa matriz eu tenho um nível de cinza dessa imagem. Então, aqui o dígito mesmo é uma representação gráfica dessa matriz com valores em cada uma dessas entradas. E, por outro lado, a minha variável resposta, aqui a minha y, é um dígito entre 0 e 9. Então, mesmo que aqui sejam números, de certa maneira, para mim, representam categorias. Não existe uma ordenação aqui entre os dígitos. O valor relativo, o valor numérico dessas categorias não está indicando nenhuma quantidade, é simplesmente uma etiqueta do dígito. Então, aqui não faria sentido eu utilizar o modelo linear diretamente para modelar essa variável resposta y. Lembremos que a gente assume que os nossos pares de observações, os pares que eu tenho na minha amostra, são pares xi e yi que estão sendo gerados por alguma distribuição de probabilidade conjunta P de x e y. E as nossas funções objetivo, neste caso, vão ser essas funções f, ck de x, que são exatamente as probabilidades condicionais da minha y ser alguma categoria CK, dado o vetor de covariáveis x. Isso para cada k entre 1 e k maiúsculo, ou seja, para cada uma das categorias que eu tenho. Então, eu posso pensar o problema de classificação como sendo um problema onde as minhas funções objetivo são estas probabilidades condicionais e não mais esse modelo gerador que a gente tinha, onde nós tínhamos uma função objetivo mais um erro aleatório, e essa soma me dava a variável resposta. Nesse contexto de classificação, esse modelo para a minha função objetivo, para a relação entre x e y, não faz mais sentido, porque nós temos esta variável y agora discreta, categórica. Então, já não faz sentido a gente fazer uma soma
com um erro aleatório. Então, aqui a minha função objetivo vai ser simplesmente a probabilidade condicional de cada uma dessas categorias no meu conjunto de possíveis valores, dado o vetor de covariáveis. Então, se nós obtivermos, neste caso, estimativas, que vamos chamar de CK de X, para essas probabilidades, ou seja, por isso que eu vou chamar de P-chapéu de CK dado X, porque seriam probabilidades aproximadas, probabilidades que eu vou estimar dos meus dados para cada uma das categorias CK, com K de 1 até K maiúsculo. Então, nós podemos predizer ou classificar uma nova observação X a partir desta expressão, ou seja, do argumento do máximo das GCK de X. O que significa esta expressão aqui? Significa que se eu tenho essas GCK de X, que são as minhas probabilidades condicionais, e agora eu tenho um novo valor de X, eu vou calcular essas probabilidades condicionais estimadas e eu vou pegar esse CK como sendo aquele que maximiza essa probabilidade. Isso é totalmente intuitivo. Se eu tenho um novo vetor de covariáveis, eu quero atribuir esse vetor à classe que tenha maior probabilidade condicional. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse vetor x, vou calcular as probabilidades condicionais e eu vou atribuir esse vetor de covariáveis àquela classe que tenha que me dê maior probabilidade para y, para os diferentes valores de y. Aquela classe vai ser a classe que eu vou atribuir a esse vetor x, e essa é a classe que eu vou chamar de y chapéu, que vai ser a minha predição para a variável y. Então, como as probabilidades, essas probabilidades aqui P chapéu, pertencem ao intervalo 0,1, nós não podemos modelar diretamente a f ck de x, que eram as nossas funções objetivo, como funções lineares, já que pode acontecer que essa expressão x transposto beta, que seria o produto interno entre o meu vetor de covariáveis e um vetor de coeficientes beta, que esse produto não pertence ao intervalo 0,1. E nesse caso, a predição não fazer sentido, porque eu estou querendo obter probabilidades. Então, eu preciso que essas probabilidades pertençam ao intervalo 0,1. Então, eu não poderia modelar diretamente as probabilidades condicionais, que eram as verdadeiras, eram dadas por essas funções objetivo, com funções lineares diretamente. Ou seja, eu preciso alguma função que mapeie essa predição linear x transposto beta para o intervalo 0,1. Ou seja, eu quero utilizar funções lineares, ou seja, a base da regressão logística é utilizar uma função linear para predizer, e a função linear é basicamente uma expressão como essa aqui, o x transposto beta, ou seja, eu estou pegando o meu vetor de covariáveis e fazendo um produto interno com um vetor de coeficientes. Isso caracteriza uma transformação linear. Então, eu quero utilizar uma transformação linear, mas para fazer sentido, a saída dessa transformação deveria estar no intervalo 0,1. Então, como que eu posso fazer para que essa saída, essa operação x transposto beta, esteja no intervalo 0,1? O que eu posso fazer é mapear essa predição linear para esse intervalo usando alguma função que transforme essa resposta aqui x transposto beta para esse intervalo 0,1. Então, vamos ver primeiro a regressão logística binária, ou seja, quando a gente tem somente duas possíveis categorias para a minha variável resposta y. Então, neste caso, podemos simplesmente considerar a f1 de x como sendo a probabilidade de sair 1 dado x. Aqui eu estou considerando que essas categorias C1 até CK são simplesmente os dígitos 0,1. Em geral, a gente faz isso, ou seja, tenta identificar as categorias com números inteiros. Aqui, para simplificar, eu vou identificar essas duas categorias com os dígitos 0,1. Então, se eu
modelar simplesmente a função f1 de x, que é a probabilidade de eu observar 1 como resposta, dado que eu tenho esse vetor de covariável x, então a f0 de x eu posso escrever simplesmente como 1 menos f1 de x, porque se elas são probabilidades, a gente sabe que elas satisfazem que se eu somar todas as probabilidades, eu tenho o valor total 1. Portanto, f0 de x com mais f1 de x tem que ser 1. E, portanto, f0 de x é 1 menos f1 de x. Então, com essa identificação, basta que eu modele simplesmente um desses valores. Por exemplo, a f1 de x. E a outra eu obtenho a partir dela. Então, a função que nós vamos utilizar para transformar essa expressão linear aqui, x transposto beta, para o intervalo 0, 1, a que mais se utiliza, em geral, a função sigmoide, que está dada por esta expressão aqui. É uma função que a gente vai denotar como sigma de v aqui, igual a 1 sobre 1 mais e a menos v. Então, o gráfico dessa função é esse gráfico que a gente vê aqui à direita. Vejam que quando v é grande e negativo, essa função sigma de v praticamente tem valor zero. Aqui o domínio dessa função são todos os números reais, porque nós sabemos que x transposto beta pode ter qualquer valor real, tanto nos maiores valores reais negativos quanto os maiores positivos possíveis. Ele pode estar em qualquer lugar dos números reais. Portanto, eu preciso de uma função que pegue qualquer valor real e transforme esse valor no intervalo 0, 1. Então, a função que nós vamos utilizar é esta função sigmoide e que tem esse gráfico que estamos vendo aqui. Quando v é negativo e ele é muito grande em valor absoluto, essa função vale praticamente zero. Quando o v é um valor positivo e em valor absoluto bastante grande, essa função está bem próxima de 1. E aqui no meio, quando v está próximo de zero, essa função pode assumir qualquer valor aqui entre 0 e 1. E é uma função contínua, então, dos números reais no intervalo 0, 1. Então, esta é a função que a gente vai utilizar para mapear essas predições lineares aqui, x transposto beta, no intervalo 0, 1. Então, a família de funções que a gente vai utilizar para aproximar esta função objetivo f1 de x, que é a probabilidade, então, de observarmos o símbolo 1 dado o vetor de covariáveis x, então, esta família de funções g, que está dada pelas funções g de x iguais a sigma de x transposto beta, para qualquer vetor beta nos reais com dimensão p mais 1. Então, vejam que eu estou pegando a minha transformação linear x transposto beta e colocando como argumento da minha função sigma, que é essa função sigma aqui, que vai transformar essa predição linear no intervalo 0, 1. Então, essa função g aqui vai estar sempre, essa g de x vai ser sempre um número entre 0 e 1, dependendo do valor de x que eu tenha. Então, eu vou fazer primeiro a transformação linear desse vetor x, a partir dessa expressão x transposto beta, e depois eu vou usar a transformação sigma para mapear essa predição ao intervalo 0, 1. Então, é uma composição de funções aqui. Uma vez que a gente obtém essa função g a partir dos dados, suponhamos que a gente encontre essa função g, que basicamente vai ser encontrar o vetor beta, que minimize o erro empírico dentro da amostra, como a gente já sabe, para alguma função de custo adequada. Então, uma vez que a gente obtém essa função g a partir dos dados, a gente pode classificar novas observações x, seguindo a seguinte regra. O y chapéu aqui vai ser igual a 1 se x de x é maior ou igual a 1 menos x de x. Por que isso? Porque x de x está tentando aproximar a probabilidade de 1 dado x. Então,
Quando essa probabilidade é maior que 1 menos x de x, que é a probabilidade de zero, eu vou classificar esse ponto x como sendo da categoria 1. Quando, ao contrário, essa probabilidade de 1 for menor que a probabilidade de zero, então eu vou classificar esse ponto como sendo da categoria 0, porque é aquela que tem maior probabilidade. Então, essa é a regra que a gente usa para depois poder predizer a categoria ou classificar novas observações, novos vetores x. Então, basicamente, uma vez que eu tenho essa função g, eu tenho a regra para poder classificar outros vetores. Uma coisa interessante deste modelo é que a gente pode representar este modelo de regressão logística como uma rede. Essa rede teria esta estrutura que a gente vê aqui. Então, nós teríamos alguns nós aqui, esses nós em azul, que correspondem às variáveis de entrada da minha rede, ou seja, as minhas covariáveis. Então, vejam, eu tenho o nó aqui com o valor constante igual a 1, que vai ter o papel de poder incorporar um intercepto ao meu modelo, e depois eu tenho um nó para cada uma das covariáveis de entrada. Então, eu tenho aqui, no total, P mais 1 nós de entrada. Cada uma dessas covariáveis de entrada vai ser multiplicada por um coeficiente, que aqui está representado por esses quadradinhos. Então, o beta 0, que vai multiplicar o valor 1, o beta 1, que vai multiplicar a variável aqui x1, o beta p, que vai multiplicar a variável xp. E depois, esses coeficientes, eu vou fazer o produto de cada variável com ele e somar tudo. Então, todas essas contribuições individuais vão entrar num nó aqui, que está representado por esse nó em rosa. E esse nó vai fazer o mapeamento dessa combinação linear para o intervalo 0,1. Então, lembrando que o V aqui, que seria o argumento da minha função sigmoide sigma, ele é a transformação linear do vetor de entradas aqui vezes o vetor beta. Então, o V é o x transposto beta, que é o beta 0 mais a soma de cada um dos coeficientes bj multiplicado pela covariável xj. Então, uma vez que eu faço essa transformação aqui linear do meu vetor x, depois eu vou aplicar a minha função sigmoide, que tinha esta expressão aqui e tinha este gráfico, para poder obter a minha resposta. Aqui, a resposta neste nó seria a probabilidade de 1 dado x. E é isso que nós estamos modelando. E a partir dessa probabilidade, eu posso depois predizer a minha variável y chapéu de saída a partir da regra que a gente viu antes. Então, esta seria a representação em rede deste modelo de regressão logística binário. Esta representação é interessante porque tem relação com o que nós vamos ver depois de redes neurais. Então, em particular, este modelo de regressão logística é um modelo de rede neural particular, um pouco mais simples. Bom, nós sabemos que para poder ajustar uma classe de funções, um modelo para os nossos dados, nós precisamos ter uma função de custo. Então, qual é a função de custo que a gente usa no modelo de regressão logístico? Essa função de custo é derivada do critério de máxima verossimilhança e está definido da seguinte forma. Ela é uma função L que depende do verdadeiro valor da minha variável y associada com o vetor x e da minha predição x de x. E está definida da seguinte forma, com esta expressão aqui. Vejam que esta expressão vale simplesmente no caso binário, quando a y pode assumir valores 0 ou 1. Então, quando a y vale 0, este segundo termo aqui, ele vai cancelar, ele vai ter valor 0, e, portanto, eu vou ter somente o primeiro termo. Então, se y é 0, essa função vale exatamente menos o logaritmo de
1 menos x de x, que é a minha predição para a probabilidade de zero dado x. Quando y vale 1, o primeiro termo é que vai cancelar e a função vai ter o valor menos logaritmo de x de x, que é exatamente a minha predição para a probabilidade de 1 dado x. Então, basicamente, esta função de custo está me retornando o oposto, o menos logaritmo da minha probabilidade estimada, com minha função x. Então, como neste caso da regressão logística, nós estamos tentando modelar a probabilidade da variável y ser igual a 1, dado o meu vetor de covariável x, então, neste caso, vejam, se nós fazemos o exponencial de menos L de y g de x aqui, então tiramos o oposto, o sinal menos aqui da frente e fazemos uma exponencial, nós vamos obter esta expressão, vamos obter 1 menos x de x elevado a 1 menos y, que é o que está multiplicando aqui na frente do logaritmo, vezes x de x elevado a y. E esta expressão aqui, ela tem o valor 1 menos g de x, se o y é zero, porque se y é zero, este segundo fator aqui fica igual a 1, e se y é igual a 1, esta expressão aqui é exatamente igual a g de x, porque o primeiro fator é que fica igual a 1. Portanto, se eu escrever a exponencial de menos esta função de custo L, eu obtenho exatamente a probabilidade que eu estou tentando aproximar. Portanto, quando a gente quer minimizar esta função L, a gente está querendo maximizar a probabilidade de y dado x. Vejam que, como eu estou fazendo aqui uma transformação exponencial, que é uma função crescente, então, maximizar o oposto da L é equivalente a maximizar a exponencial dessa função. Então, quando eu quero maximizar a exponencial disso, eu estou querendo maximizar menos L de y e x de x. E maximizar menos L é equivalente a minimizar L. Portanto, é equivalente eu querer minimizar a minha função de custo L do que maximizar a minha probabilidade. Então, como que nós vamos estimar os parâmetros deste modelo? Ou seja, encontrar o valor do vetor de coeficientes beta que me dê a melhor predição para essa probabilidade. Então, neste caso, nós vimos que a família, no caso da regressão logística, está dada por esta família de funções e que minha função de custo está dada por essa expressão, no caso binário. Então, a gente procura uma função g que minimize o erro estimado dentro da amostra para essa função g, que é o erro empírico quando eu aplico essa função de custo L a cada um dos pontos da minha amostra, do meu conjunto de dados, e faço a média desses valores. No caso da regressão logística, como eu tenho essa expressão aqui para a minha função de custo, esse erro empírico dentro da amostra está dado por essa expressão aqui. Simplesmente apliquei essa fórmula a cada um dos pontos do meu conjunto de dados. Então, encontrar a função g que minimiza este erro empírico dentro da amostra para essa função é equivalente a escolher um vetor beta com p mais 1 componentes que minimize este erro aqui em função de beta. Vejam que aqui eu simplesmente substituí o valor da minha função g de xi pela definição, porque g é exatamente a minha função sigmoide sigma aplicada a xi transposto beta. Então, eu obtenho essa expressão aqui em função de beta agora. Então, vou querer encontrar o vetor beta que minimize esta expressão. Então, como que eu posso fazer isso neste caso? Uma característica do modelo de regressão logística é que este erro empírico dentro da amostra em função de beta também é uma função convexa,
Mas o problema é que, neste caso, a gente não tem uma solução analítica para beta chapéu, ou seja, para aquele vetor beta que minimiza esse erro. Então, a gente precisa utilizar algum algoritmo de aproximação para esse beta chapéu. A gente não vai poder encontrar uma solução analítica, mas nós podemos utilizar algum algoritmo iterativo para chegar nessa solução. Então, um dos algoritmos que nós podemos utilizar é este algoritmo que chama gradiente descendente. Eu vou explicar como que esse algoritmo funciona. Então, nós temos uma função que depende de beta. Aqui temos um gráfico simplificado, porque em geral o beta é um vetor com p mais um componentes, mas desenhar isso graficamente é bem complexo. Então, vou mostrar um exemplo com somente um beta, um escalar, como se beta fosse um único valor. Então, a situação seria a seguinte: eu tenho o meu vetor, o meu valor de beta aqui no eixo x, e no eixo y eu tenho a minha função, que é o erro estimado dentro da amostra em função deste valor de beta. E a minha função, eu sei que ela é convexa. Então, tem uma cara assim, mas o problema é que eu não consigo ter uma fórmula explícita para o valor mínimo aqui dessa função, para o valor de beta que minimiza esta função aqui. Então, uma observação que a gente faz quando a gente tem uma função convexa é a seguinte: se eu estou, neste caso, à esquerda do valor mínimo, num ponto aqui do meu domínio, vejam que a derivada dessa função neste ponto tem que ser negativa, porque se eu traçar uma reta tangente à minha função aqui nesse ponto, essa reta vai ter uma pendente negativa. Então, portanto, a derivada dessa função neste ponto, ela é negativa. Então, se eu quero ir, a partir deste ponto, eu quero ir para o ponto de mínimo, eu preciso ir para a direita. Eu precisaria ir da esquerda para a direita. Então, vejam, como a derivada é negativa e eu quero ir no sentido dos valores positivos, eu quero aumentar meu beta, eu precisaria ir na direção oposta ao valor aqui da derivada. Por outro lado, se eu estou à direita aqui do ponto de máximo, neste ponto, a derivada desta função em relação a beta tem que ser positiva, porque a reta tangente à minha função neste ponto tem pendente positiva. Então, portanto, a derivada é positiva. Então, se eu quiser ir na direção do beta, eu estou aqui. E eu quero ir mais perto do beta que minimiza a função, que estaria por aqui, eu preciso ir na direção negativa, ou seja, eu preciso diminuir o meu valor de beta. Então, eu preciso ir na direção oposta à derivada nesse ponto. Eu preciso ir na direção dos valores negativos. Por outro lado, se eu estiver no ponto ótimo, ou seja, no ponto que minimiza a minha função, essa derivada seria zero, porque é o ponto de equilíbrio aqui. Então, aqui eu não preciso ir para... Uma vez que eu cheguei aqui, eu não preciso ir nem para a esquerda, nem para a direita. Eu poderia diretamente ficar aqui, onde a derivada vai ser zero. Então, esta é a observação principal que nos leva a este algoritmo gradiente descendente. Então, no caso particular da regressão logística, a derivada desta função em relação ao beta, assumindo que eu tenho um único beta aqui, no caso bem simples que eu estou considerando, teria esta expressão aqui. No caso geral, vai ser a mesma expressão, só que considerando vetores aqui dentro, em vez de valores escalares. Mas a expressão é exatamente a mesma. Então, neste caso, a derivada, nós podemos calcular a derivada do meu erro aqui dentro da amostra e nos dá esta expressão aqui. É fácil derivar e chegar nessa expressão. Então, como é que é o algoritmo do gradiente descendente? Ele é um algoritmo iterativo que vai começar com algum ponto inicial, algum chute inicial para esse valor de beta e vai atualizar esse valor em função da
derivada da minha função objetivo nesse ponto atual que eu estou. Então, vejam, eu vou pegar algum beta aqui, que vai ser o valor atual do meu algoritmo. O algoritmo é iterativo, então ele vai atualizando os valores. Então, eu vou pegar, se eu tiver no instante t-1, um vetor beta aqui, t-1 qualquer, eu vou atualizar essa estimação subtraindo a esse vetor um valor eta vezes a derivada da minha função objetivo. Por que eu tenho menos aqui? Porque, como nós falamos antes, se essa derivada é positiva, eu quero ir no sentido negativo, eu quero ir para o lado onde o beta é negativo, ou seja, eu quero diminuir o valor de beta. No caso em que essa derivada fosse positiva, que estaríamos aqui à direita do valor ótimo. Por outro lado, se esse beta, se essa derivada é negativa, que eu estaria à esquerda do valor ótimo, eu quero ir para a direita. Então, como ela vai ser negativa, com esse menos vai ficar um valor positivo e eu vou estar atualizando meu valor de beta para a direita. Então, esse menos faz com que eu caminhe, digamos, no sentido oposto à minha derivada no ponto. E o valor de eta aqui é simplesmente um escalar para normalizar, de certa forma, esse valor da minha derivada. Então, o algoritmo funciona da seguinte forma: eu vou inicializar o meu vetor. Em geral, a inicialização, no caso de regressão logística, é com um vetor que tenha todas componentes iguais a zero. Então, eu posso diretamente inicializar o beta zero, seria o vetor no instante zero do meu algoritmo. Como eu falei, um algoritmo iterativo, onde eu vou atualizando os valores de beta até que eu chego num ponto que eu acho que a solução já está estável e ela não muda muito. Então, eu vou inicializar com um vetor que tenha zero em todas as componentes e eu vou atualizar essas estimativas em cada iteração, subtraindo ao valor atual do meu parâmetro este produto da taxa de aprendizagem, que é chamada esse valor de eta, vezes a derivada da minha função objetivo. Então, vejam o que acontece. A situação é a seguinte: eu tenho a minha função que é convexa, eu tenho o meu beta estrela, que seria o valor ótimo, ou seja, aquele valor beta que minimiza esta função, ele seria o beta chapéu, digamos, aquele que eu quero. Não é o beta chapéu, porque o beta chapéu vai ser aquele que eu vou acabar tendo como estimativa, mas seria o beta ótimo que eu gostaria de recuperar com esse algoritmo. Então, eu começo com um ajuste inicial, que é o beta zero, e eu começo a atualizar esses valores de beta iterativamente. Então, vamos repetir aqui. Então, eu começo com o beta zero e ele começa a atualizar o vetor em cada iteração do algoritmo. Então, vejam que aqui, como ele está indo na direção contrária ao sinal da derivada, que aqui o sinal é positivo, então o meu algoritmo está indo na direção contrária ao da derivada, portanto, esses valores de beta aqui estão diminuindo e eu estou cada vez mais próximo do beta estrela. Esse passo, o tamanho do passo que eu estou fazendo no algoritmo depende da minha taxa de aprendizagem. Se eu, por exemplo, usar uma taxa de aprendizagem muito grande, vejam o que vai acontecer. Eu começo aqui e ele dá uns pulos bem grandes de um lado para outro. Então, como ele passa de um lado para o outro do valor beta estrela, ele vai e volta, porque o sinal da minha derivada, uma vez é positivo e outra vez é negativo, e ele acaba indo e voltando ao redor do beta estrela. Então, a performance, digamos, o desempenho do algoritmo vai depender bastante dessa taxa de aprendizagem que eu utilizar. O que acontece, então, quando eu tenho um vetor, agora vetores de covariáveis e vetores de coeficientes e já não mais escalares? Bom, a situação é similar, o que muda um pouquinho é a notação, mas a situação é exatamente a mesma. Agora,
em vez de termos uma única derivada em relação a esse único beta que eu tenho um vetor de derivadas, que é chamado de gradiente. Por isso que esse algoritmo se chama algoritmo gradiente descendente, porque agora eu tenho um vetor que se chama gradiente, que são as derivadas da minha função objetivo em relação a cada uma das componentes. Vejam, nesse caso, o meu vetor de coeficientes é um vetor que tem componentes beta 0, beta 1, beta p. E essa função, erro estimado, aqui o erro empírico, depende de todas essas componentes. Então, é uma função de muitas variáveis. Então, quando eu tenho uma função desse tipo, eu posso fazer as derivadas, em vez de fazer a derivada em relação à única variável que eu tenho, eu faço derivadas em relação a cada uma dessas variáveis. Então, eu posso fazer uma derivada em relação a beta 0, uma derivada em relação a beta 1 e uma derivada em relação a beta p, para todas as componentes. E aí eu vou ter um vetor de derivadas parciais, que se chamam. Então, esse vetor de derivadas parciais é o que compõe o meu gradiente. Então, uma vez que eu tenho esse vetor gradiente aqui, que no caso de regressão logística tem esta expressão, é a mesma expressão que nós tínhamos antes, só que agora considerando uma derivada em relação a cada coeficiente aqui em cada linha. Então, é muito mais fácil escrever toda essa expressão, todo esse vetor, da forma mais compacta, como essa aqui, que é exatamente a mesma expressão que a gente tinha antes para um único beta. Aqui é a mesma expressão, só que agora que eu estou considerando que beta é um vetor, em vez de ser um escalar, e o x também, o xi também é um vetor, com p mais 1 componentes, como está aqui. Então, em vez de eu fazer x de beta, eu faço x de transposto beta, que agora é o produto interno entre o vetor xi e o vetor beta. E aí eu faço a transformação com a minha função sigma. Vejam que no caso da derivada em relação a beta 0, quando eu faço a derivada em relação a beta 0, eu teria a componente, a primeira componente seria 1. Essa primeira componente desse vetor xi seria 1. Portanto, essa derivada é exatamente a soma aqui, ou seja, é exatamente 1 sobre n, a soma de sigma xi transposto menos y, i. E é exatamente o que a gente tem aqui nessa expressão e correspondendo à primeira coordenada. Então, este vetor de derivadas pode ser escrito de uma forma mais compacta com esta expressão aqui, que é a mesma que a gente tinha com uma dimensão. Então, o algoritmo é exatamente o mesmo. Eu vou começar a inicialização com um vetor que tenha todas as componentes iguais a 0, e em cada iteração eu vou atualizar o valor do meu parâmetro beta, subtraindo esse vetor eta vezes o gradiente calculado no vetor atual, que é o beta t-1. Então, eu vou calcular esse vetor gradiente aqui no beta que eu tenho na minha atual valor, e eu vou, então, subtrair essa expressão aqui desse vetor atual para construir a minha próxima iteração, digamos, o próximo valor do meu parâmetro. E aqui, outra vez, esse valor de eta é chamado de taxa de aprendizagem. Então, nós temos este algoritmo do gradiente descendente, no caso geral, e a taxa de aprendizagem, ela pode também depender da iteração, ou seja, do tempo, em certo sentido. Nós vimos que quando a taxa é razoável, o valor da taxa é razoável, o algoritmo converge bastante rápido, mas se a taxa for muito grande, ele vai ficar pulando de um lado para outro do valor ótimo e vai demorar um pouco para convergir. Também se a taxa for muito pequena, se ela for muito pequena, o algoritmo vai fazer passos muito pequenininhos e aí ele demoraria muito para chegar no valor ótimo, beta estrela. Então, uma opção é permitir que essa taxa de aprendizagem dependa da iteração, ou seja, do tempo t. Então, eu posso ter uma função que decresça para 0 com o tempo
e que eu vou atualizando em cada iteração. Então, nós teríamos esta situação, eu começo com o beta zero, onde a taxa vai ser maior, e à medida que eu vou iterando, que eu vou atualizando o meu vetor beta, eu vou diminuindo a taxa de aprendizagem, ou seja, essa taxa eta de t vai convergir para zero com t. Então, eu dou passos maiores no início e depois eu vou diminuindo o tamanho desses passos cada vez que eu estou mais perto do meu beta estrela. Bom, essas são algumas opções para escolher a taxa de aprendizagem e não há uma regra muito clara de como essa taxa deve ser escolhida. Bom, então, resumindo, o algoritmo do gradiente descendente para a regressão logística funciona da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai inicializar os pesos, que aqui seriam os coeficientes, né, para os nossos coeficientes beta do modelo, no tempo t igual a zero, com valor igual a zero em cada uma das componentes. Então, estamos inicializando nosso vetor beta no instante zero, com esse vetor que tem simplesmente todas as componentes iguais a zero. E aí, para cada tempo, eu vou ter que fazer os seguintes passos, A, B e C, repetir esses passos até que a minha estimativa convirja para algum valor. Então, eu vou primeiro calcular o erro estimado dentro da amostra, nesse vetor beta t atual, ou seja, vejam, quando t igual a zero, eu tenho esse vetor, então, primeiramente, eu vou calcular esse erro estimado dentro, o gradiente, na verdade, do erro estimado dentro da amostra nesse vetor, com a seguinte fórmula, nós temos a expressão, então eu posso calcular esse gradiente nesse vetor beta. Depois, no passo B, eu vou atualizar os pesos com a expressão para o algoritmo, que é atualizar os pesos pegando a estimativa atual, beta de t, e subtraindo essa taxa de aprendizagem vezes o gradiente do erro estimado dentro da amostra. E depois, no passo C, eu vou voltar ao passo 2 até que seja tempo de parar, ou seja, eu vou ficar repetindo essa iteração aqui, atualizando t em cada momento. Então, eu vou fazer isso para t igual a zero, para t igual a 1, para t igual a 2 e assim sucessivamente. Qual é o tempo de parar? Bom, em geral, o tempo de parar é quando a minha estimativa aqui, beta de t, a minha atualização, já não muda muito em relação ao valor atual beta de t. Quando esse beta em t mais 1 for bem parecido com o beta no tempo t, significa que esse gradiente aqui, ele está próximo de zero, então eu quase não estou atualizando nada no meu beta de t, então esse seria o tempo de parar. Eu poderia usar algum valor epsilon para testar a cada passo se esses vetores beta de t e beta de t mais 1 estão muito longe ou próximos. Se estão próximos, eu vou parar o meu algoritmo e retornar essa estimativa, essa última estimativa que eu calculo com o algoritmo. Então, o passo 3 é exatamente retornar a estimativa beta t mais 1 quando eu parei essa iteração. Então, esse é o resumo do algoritmo do gradiente descendente para regressão logística. É um algoritmo bastante simples e fácil de implementar, mesmo com dimensão bastante grande, porque a gente tem uma fórmula para o gradiente do meu erro dentro da amostra. Então, vamos ver um exemplo do uso do modelo de regressão logística para classificação binária. Então, vamos ver o exemplo dos dígitos, onde nós tínhamos como variável resposta cada um dos valores dos dígitos escritos à mão. Só que vamos fazer uma recodificação para, em vez de termos 10 categorias, termos simplesmente 2 categorias. Então, termos o problema de classificação binária. Então, nós vamos recodificar a variável resposta de todos os dígitos que não são 1, aqui 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9,
como variável resposta zero. Vamos considerar que todos esses dígitos nós atribuímos o valor zero. E para os dígitos que correspondem ao dígito 1, exatamente, nós mantemos a codificação como 1. Então, agora nós temos um problema de classificação binária em duas categorias. E as variáveis preditoras, que em princípio eram todas essas matrizes com dimensão 16 por 16, nós vamos transformar em somente duas variáveis. Nós vamos calcular, a partir dessas matrizes, duas quantidades. Uma que se chama intensidade, que simplesmente mostra qual é a intensidade de todos os pixels nessa matriz. E a outra quantidade é uma medida de simetria, ou seja, quão simétrica é essa imagem, tanto na direção horizontal como vertical. Então, vamos ver se essas duas variáveis que eu obtenho a partir da minha matriz de covariáveis x aqui, elas são relevantes para poder classificar os dígitos como sendo dígito 1 ou não dígito 1, que aqui estaria codificado como 0. Então, a situação que nós temos é a seguinte: nós podemos desenhar aqui a intensidade no eixo x e a simetria no eixo y, são duas covariáveis com valores reais, e a categoria do dígito aqui com pontinhos. Os pontinhos azuis correspondem à categoria 0, que significa que o dígito não é 1, e os pontinhos aqui laranja correspondem à categoria 1, que significa que o dígito é de fato 1. Então, nós estamos tentando distinguir entre dígito 1 e não dígito 1, aqui que são todos os outros pontos. Então, vejam que essas duas covariáveis, intensidade e simetria, são bastante razoáveis, digamos, para poder separar essas duas classes. As duas classes estão bastante separadas. Vejam que o dígito 1, que são os pontos laranja, estão caracterizados por uma baixa intensidade, porque o dígito 1 cobre pouca área, digamos, dessa matriz, né, em relação à área que ocupa quando você desenha um dígito 1, então tem baixa intensidade, mas tem uma alta simetria, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. Então, isso diferencia bastante o dígito 1 dos outros dígitos aqui. Então, quando a gente utiliza a regressão logística binária, a gente obtém uma fronteira para essas duas classes que é linear. Então, a fronteira obtida pelo modelo de regressão logística vai ser sempre uma fronteira linear. Então, vejam, nós temos aqui toda a região que está com a cor azul é a região dos pontos de intensidade e simetria que nós classificaríamos como sendo 0, ou seja, que não corresponde ao dígito 1. E os pontos que estão na região laranja seriam todos os pontos que nós classificaríamos como 1. Então, vejam que a fronteira que separa essas duas regiões é essa fronteira em preto, correspondente à fronteira do modelo de regressão logística, e é uma fronteira linear. Então, neste caso destes dados, nós temos uma amostra de teste separada. Então, nós temos uma amostra de treinamento e nós temos uma amostra de teste. Então, para essa fronteira linear, para essa função escolhida como modelo de regressão logística estimado nos dados de treinamento, nós podemos estimar qual é o erro de predição, qual é o erro de classificação na amostra de teste. Então, neste caso, o vetor beta obtido com o modelo de regressão logística é este vetor que tem 3 componentes, porque um é o intercepto, 9,39, o segundo valor é o valor em relação à intensidade, que é negativo, e o terceiro valor é o valor em relação à simetria, que é positivo. Então, como que eu vou classificar os pontos da minha amostra de teste? Bom, como nós falamos antes, o que eu vou fazer é usar a minha função estimada G, que a função estimada G corresponde à probabilidade de 1. Então, se essa função estimada G, que era sigma de x transposto beta chapéu, for maior que a minha probabilidade estimada para 0, então eu vou classificar esse novo ponto
como sendo da categoria 1 aqui. E se essa probabilidade estimada de 1 for menor que a probabilidade estimada de 0, eu vou classificar esse novo ponto como 0. Então, na amostra de teste, nós temos a seguinte situação: nós podemos construir esta tabela de dupla entrada, onde eu tenho aqui em cada linha a classe predita para cada um dos pontos da minha amostra de teste e nas colunas a classe verdadeira desses pontos. Então, vejam, eu tenho 1.732 pontos na minha amostra de teste, observações na minha amostra de teste, para os quais, com o modelo de regressão logística, eu predigo um valor de 0 e cuja classe verdadeira também é valor 0. Então, esses são pontos que eu estou classificando corretamente com o modelo de regressão logística. Também tenho 235 que são verdadeiramente correspondem ao dígito 1 e que eu estou classificando também com o meu modelo como sendo do dígito 1. Então, a diagonal principal aqui dessa tabela corresponde às observações que eu estou classificando corretamente da minha amostra de teste. E, por outro lado, os outros valores da diagonal aqui contrária correspondem aos pontos que eu estou classificando de forma errada, porque eu estou classificando essas 11 observações da amostra de teste como sendo da classe 1, quando na verdade são da classe 0. E aqui os 29 que estou classificando como sendo da classe 0, quando na verdade são da classe 1. Então, eu posso calcular qual é a precisão do meu método aqui de regressão logística nessa amostra de teste, calculando qual é a proporção do total que eu estou classificando corretamente. Então, aqui seria 1.732 mais 235 dividido por 2007, que é o total de observações que eu tenho no meu conjunto de teste. Então, essa proporção vezes 100 me dá a porcentagem de observações da amostra de teste que eu estou classificando corretamente. Aqui é 98%. Então, o modelo de regressão logística funciona bastante bem neste conjunto dos dígitos para distinguir entre 1 e não 1. Então, o que acontece se eu tenho mais de duas classes? Se eu preciso classificar vetores de covariáveis em mais de duas classes? Bom, neste caso, a generalização para mais classes é bastante similar ao que a gente faz com a regressão logística binária, só que agora vou tentar modelar todas as minhas funções objetivo f, ck de x, como a probabilidade de secada do x para todos os k's. Então, agora já não basta eu obter um único valor para essa probabilidade de 1, eu preciso obter todos os valores, basicamente, ou pelo menos k-1, que seriam, porque o késimo valor eu poderia obter como 1 menos a soma dos outros. Mas, de qualquer forma, eu posso tentar obter todas as k probabilidades de cada um dos símbolos, dado o vetor de covariáveis. Então, aqui, o que nós vamos escrever, o que nós vamos utilizar para modelar essas funções objetivo f, é utilizar estas funções g, ck de x, como sendo funções que têm esta expressão, ou seja, nós vamos utilizar a função e a x transposto beta k para k vetores de coeficientes em RP mais 1 e vamos normalizar essa transformação e a x transposto beta k por todas as outras, por todos os outros vetores que a gente tem, essas k transformações. Então, vejam que, em particular, uma dessas funções aqui com o coeficiente beta k aparece nessa soma aqui embaixo, porque aqui embaixo eu estou somando sobre todos os j's de 1 a k, essa mesma expressão. Então, simplesmente eu vou utilizar essa transformação e a x transposto beta k para todos os vetores beta k entre 1 e k maiúsculo, e depois eu vou normalizar esses valores para poder ter uma distribuição de probabilidade sobre esse conjunto de categorias ou etiquetas CK, com K entre 1 e K maiúsculo, né? Então, observemos que para todo valor X,
nós temos que a soma destas funções g seca de x é 1, portanto, estas funções g seca de x correspondem a uma distribuição de probabilidade sobre o conjunto de etiquetas C1 até CK. Então, nós vamos utilizar estas funções g, ck para poder predizer a minha variável resposta. Então, como nós vimos antes, o modelo de regressão logística, nós podemos fazer uma representação gráfica como uma rede com os nós de entrada aqui como sendo as covariáveis e os nós de saída como sendo as minhas estimativas, né, para as funções objetivo. Aqui é a mesma coisa, só que agora, em vez de termos somente uma função de saída, que era antes, no caso binário, a probabilidade de 1, aqui nós vamos ter K funções de saída, uma para cada categoria, né? Quando eu tenho mais de duas categorias. Então, eu tenho todos esses K nós de saída e associado a cada nó de saída, eu tenho um vetor beta com P mais 1 componentes. Então, cada VK aqui dentro de cada uma dessas funções sigma K é a transformação do vetor de entrada x transposto por esse vetor beta K. Então, estou fazendo o produto interno de do meu vetor de entradas aqui, vezes o vetor beta K correspondente. Então, com isso, eu calculo o argumento de cada uma dessas funções e aí eu transformo esse valor VK com a minha função sigma K, que agora não é exatamente a função sigmoide que nós vimos no caso da regressão logística binária, sino que é uma normalização desses valores de E elevado a VK. Então, eu pego os valores E elevado a VK e normalizo somando por todos esses valores para cada uma das variáveis, para cada uma das categorias, entre 1 e K. Então, da mesma forma, agora, a minha predição GCK de x é simplesmente essa composição entre a minha função sigma k aqui, avaliada no valor x transposto beta k. Então, é a mesma coisa que a gente tinha na regressão logística binária, só que agora aplicado a mais categorias. E como antes, nós podemos predizer a minha variável resposta y, ou seja, classificar um novo vetor de covariáveis x, usando esta ideia aqui do argumento do máximo das minhas probabilidades estimadas GCK de x. Lembrando, então, que as funções GCK de x estão tentando aproximar as probabilidades condicionais de cada uma das classes CK dado x e, portanto, eu vou pegar aquela classe que me dê a maior probabilidade para esse vetor x. Como no caso do modelo linear para regressão, aqui no caso de classificação com regressão logística, nós podemos ter os mesmos problemas quando temos muitas variáveis preditoras. Então, nós podemos querer selecionar algumas variáveis para reduzir a variância do modelo. Se eu tiver uma dimensão muito grande, essa dimensão P do espaço de covariáveis for muito grande, eu posso ter uma alta variância nas minhas estimativas de acabar tendo um erro fora da amostra muito grande. Então, nesse caso, eu posso estar interessada em selecionar algumas variáveis relevantes, inclusive em regularizar o meu erro dentro da amostra para poder fazer essa seleção. Então, o caso geral, o erro dentro da amostra está dado por essa expressão aqui, é a generalização a mais categorias do erro dentro da amostra que nós vimos para a regressão logística binária. Então, é exatamente a mesma expressão, só que generalizada para categorias. E, em particular, com as funções GCK que nós definimos antes, esse erro estimado dentro da amostra vai ter esta fórmula aqui. Então, agora lembrando outra vez que isso está feito no caso geral, quando eu tenho P mais 1 variáveis de entrada e também vetores beta k com P mais 1 componentes. Então,
Neste caso, eu posso utilizar, como antes, o algoritmo do gradiente descendente com esta expressão e tudo funciona da mesma forma que no caso de regressão logística binária. Mas, além disso, nós poderíamos tentar reduzir o número de variáveis fazendo uma regularização dessa função, desse erro estimado dentro da amostra com a norma 1 do vetor beta. Então, em alta dimensão, quando nós temos muitas covariáveis, nós poderíamos escolher o vetor beta, com p mais 1 componentes, que minimize o erro estimado dentro da amostra, mais um valor de lambda multiplicado pela norma 1 do meu vetor. Então, isso tem um duplo objetivo. Por um lado, a gente está regularizando, então estamos tentando diminuir a variância do nosso estimador ao custo de ter um pouquinho mais de viés, como a gente viu nos exemplos anteriores, mas por outro lado, o fato de utilizar a norma 1 nos permite que alguns coeficientes beta acabem sendo zero no vetor estimado final e, portanto, a gente acabe tendo uma seleção de variáveis, ou seja, tendo somente algumas variáveis com coeficiente diferente de zero e, portanto, essas são as variáveis relevantes para predizer, para classificar a minha resposta. Então, este método se chama método laço para regressão logística, que é o mesmo método laço que nós vimos, só que aplicado no caso de classificação. Então, um exemplo deste método laço para classificação seria utilizar regularização no caso dos dígitos. Então, aqui nós temos imagens dos dígitos, agora dos 10 dígitos escritos à mão, cada imagem corresponde ao valor médio das imagens que nós temos para cada dígito. Então, aqui é a imagem média, digamos, de todos os dígitos 0, aqui é a imagem média de todos os dígitos 1, e assim por diante para cada um das categorias que nós temos. Então, para cada uma dessas categorias, eu estimei um modelo, um vetor de coeficientes com o método regularizado por laço. Então, os pontinhos aqui, os quadradinhos coloridos, correspondem a valores de beta diferentes de zero. Todos os demais ficaram zero. Então, vejam que as posições relevantes para predizer cada uma dessas categorias são simplesmente algumas das entradas da minha matriz. Quando eu tenho valores em azul, quanto mais azul for o valor, menor será o coeficiente correspondente beta, e quanto mais perto do vermelho, né, maior será esse coeficiente. E os valores que estão perto as cores perto do branco ou do amarelo clarinho são coeficientes com valores perto de zero. Então, vocês veem que para cada imagem, às vezes a gente tem conjuntos diferentes de covariáveis que seriam relevantes. Não é muito fácil interpretar estas imagens, mas nos diz que para cada classe de dígito existe um subconjunto diferente que a gente pode, que seria relevante para predizer essas classes. Então, esse é um exemplo de uma possível aplicação do método laço, do método de regularização laço, num problema de classificação, para tentar reduzir a dimensão do meu modelo final. Bom, então vimos até aqui o método de regressão logística para classificação. É um dos modelos básicos para classificação que me dá uma fronteira linear nos problemas de classificação. Agora vamos ver o método de naive Bayes, que usa uma ideia bem diferente do método de regressão logística, mas que em geral a gente pode obter bons resultados com este método. Então, o que é o método de naive Bayes? Então, como no caso da regressão logística, nossas funções objetivos são essas funções f, ck de x, que seriam as probabilidades condicionais de cada uma das classes ck, dado o vetor de covariáveis x para cada uma das classes. Então, é isso que nós queremos modelar. Essa é a mesma ideia do método de regressão logística que nós já vimos.
Então, pela definição de probabilidade condicional e pelo teorema de Bayes, nós sabemos que a probabilidade dessa classe CK dado X, bom, em princípio, a probabilidade conjunta do vetor X e da classe CK e do Y seria igual à classe CK, dividido pela probabilidade de X ou pela densidade de X. E essa probabilidade aqui conjunta pode ser escrita como a probabilidade de X dado CK vezes a probabilidade de CK, que o que eu estou usando é simplesmente a definição de probabilidade condicional que nós vimos na primeira aula. E o denominador também pode ser escrito da seguinte forma: posso somar sobre todas as possíveis classes, né, J, então entre 1 e K, e eu posso somar essas probabilidades conjuntas, ou seja, P de X, vírgula, CJ. E essas probabilidades conjuntas podem ser escritas também com as probabilidades condicionais. Portanto, acabo obtendo esta fórmula aqui para a probabilidade condicional de CK dado X. Então, essa é a probabilidade que eu quero aproximar com algum modelo ou algum método. Então, como nós podemos fazer isso usando essa expressão da direita? Vejam que com a expressão da direita nós conseguimos transformar as probabilidades da variável y dado x em probabilidades no outro sentido, ou seja, de x dado y. Então, se eu conseguir uma forma de modelar essas probabilidades de x dado y e também as probabilidades de cada uma dessas classes CK, então eu vou ter uma forma de calcular essa expressão da direita e, portanto, ter uma forma de calcular essa expressão aqui da esquerda. Então, aqui P de x dado CJ denota a densidade condicional, a gente está chamando de densidade tanto uma densidade para uma variável contínua como a função de probabilidade para variáveis discretas, mas isso denota a densidade condicional à classe CJ e P de CJ é simplesmente a probabilidade a priori dessa classe CJ. Vejam que nós, em princípio, não temos uma probabilidade para cada uma das classes, mas nós podemos impor uma probabilidade a priori para cada uma das classes. Então, o método de Naive-Bayes é uma simplificação dessas probabilidades condicionais de x dado cada classe, especificando que se eu tenho P componentes, eu vou fazer o produto de cada componente separada dado CJ. Então, esse método utiliza essa expressão geral que nós temos aqui, que essa expressão vem do teorema de Bayes, mas assume uma hipótese de independência condicional de cada uma das covariáveis xi, dada cada classe CJ. Então, vejam, aqui x, lembremos que x é um vetor com p componentes, então, em princípio, eu teria uma densidade com muitas dimensões, e isso pode ser bem complicado de calcular na prática. Então, o método de Naive-Bayes assume que essa densidade com p dimensões, ela pode ser expressada como um produto de densidades com uma dimensão, porque cada uma dessas p de x e dado CJ são densidades ou funções de probabilidade com uma dimensão, cada uma das componentes. Então, essa é a hipótese principal do método de Naive-Bayes, que, com essa simplificação, possibilita que a gente possa aproximar essas probabilidades condicionais de uma forma bastante eficiente, mesmo quando temos várias covariáveis. Aqui lembrando que o vetor, então, x tem exatamente essas p covariáveis. Então, partindo dessa hipótese que faz o método de Naive-Bayes, nós podemos escrever a expressão anterior como sendo um produto, tanto no numerador como no denominador, como um produto de cada uma dessas densidades agora com uma dimensão, que corresponderia a cada uma das coordenadas do meu vetor x, dada cada uma das
categorias ou etiquetas da minha variável y. Então, eu posso fazer isso tanto no numerador como no denominador. Então, essa seria a expressão final do método de naive Bayes para a probabilidade da classe CK dado X. Então, as probabilidades a priori P de CJ podem ser estimadas facilmente a partir dos nossos dados pelas frequências observadas na amostra, ou seja, eu simplesmente, lembre que eu tenho esses valores de y e na minha amostra, então simplesmente vou contar quantas dessas y e foram iguais a CJ e depois eu vou dividir por n. Então, essa fração vai ser a minha probabilidade a priori estimada, digamos, da minha amostra. Então, aqui, essas P de CK ou P de CJ podem ser substituídas por essas frequências estimadas dos nossos dados. Por outro lado, as densidades condicionais P de xi dado CJ, que aparecem aqui tanto no numerador como no denominador, podem ser estimadas por métodos paramétricos, por exemplo, assumindo que essas densidades são gaussianas, com uma certa média μj e um desvio padrão σj, ou por métodos não paramétricos, que nós não vamos entrar em muito detalhe aqui no curso, mas podemos assumir que, digamos, existem diferentes métodos para a gente aproximar essas densidades condicionais. A forma mais simples é assumir que essas densidades condicionais são densidades gaussianas com uma certa média e um desvio padrão que eu vou estimar dos meus dados. Então, aqui temos o exemplo da fronteira que a gente obtém com este método de naive Bayes, utilizando essa ideia de que as densidades condicionais seriam gaussianas, é o método padrão que existe no R para utilizar este método, e aí nós vemos que a fronteira já não é linear, como no caso da regressão logística. Então, vejam que a fronteira é uma curva, né? E parece se adaptar bastante bem a esse tipo de dado. Então, vamos ver como é o desempenho deste método na nossa amostra de teste. Então, como antes, a classificação dos pontos da amostra de teste a gente vai fazer a partir das probabilidades estimadas de 1 e de 0. Então, lembrem que com o método de naive Bayes, a gente acaba obtendo estimativas para essas probabilidades condicionais, tanto de 1 como de 0, dado x. Então, se o máximo for da probabilidade estimada de 1 dado x, eu vou classificar esse novo ponto x como sendo da classe 1. Se o máximo for a probabilidade de 0, eu vou classificar esse ponto como sendo da classe 0. Então, a matriz de confusão aqui para as classes preditas e as classes verdadeiras tem esses dados. É bastante parecido com o desempenho da regressão logística e a precisão final é de 98,1%, ou seja, um pouquinho maior que o desempenho do método de regressão logística. Então, em geral, este método de naive Bayes, ele é bastante simples, assume algumas hipóteses bastante restritivas, em certa forma, mas ele, em geral, tem um bom desempenho em métodos de classificação. Bom, e o último método que nós vamos ver nesta aula é o de K-vizinhos mais próximos. O método de K-vizinhos mais próximos é um método não paramétrico, porque não assume nenhuma distribuição específica para os dados, como o caso do método que vimos anteriormente de naive Bayes, que às vezes assume que você tem uma distribuição gaussiana. Aqui, este método não assume nenhuma forma específica, nem para a fronteira de decisão, nem para os dados. Ele vai obter uma fronteira a partir do próprio conjunto de dados. E ele é um método bastante simples de compreender e de aplicar na prática. Então, como eu falei antes, esse é um exemplo de um método não paramétrico que não assume nenhuma hipótese sobre a forma específica da distribuição condicional. E para classificar o novo ponto x, primeiro a gente vai encontrar os k vizinhos mais próximos de x e vamos atribuir a x a classe mais frequente dentre estes vizinhos.
Aqui eu estou utilizando o K vizinhos mais próximos, o mesmo K que eu utilizo para um número de categorias, mas eles não estão relacionados de nenhuma forma, ou seja, os K vizinhos que eu vou escolher pode ser um número qualquer e não tem relação com o número de classes que eu tenho nos meus dados, é simplesmente uma notação. Então, suponhamos que eu tenho dados de duas categorias diferentes. Então, vejam, eu tenho alguns pontos que são vermelhos, que significa que são de uma determinada classe, e eu tenho alguns pontos que são azuis, que significa que são de uma outra classe. Poderia ser 0 ou 1, poderiam ser vermelhos e azuis. São duas classes diferentes. E aí eu tenho um ponto amarelinho aqui, que é um novo ponto que eu quero classificar, ou seja, eu quero saber a que classe este ponto pertence. Então, como faço utilizando este método de K vizinhos mais próximos? Eu vou pegar os K vizinhos, aqui nesse exemplo, 3 vizinhos mais próximos desse ponto. Então, nesse caso, aqui circulei quais são os pontos que são os mais próximos, os 3 mais próximos. Então, eu tenho esse vermelho e esses 2 azuis. E agora eu vou classificar esse novo ponto para a classe da maior quantidade de vizinhos dessa classe. Então, neste exemplo, como eu tenho 2 vizinhos que são azuis, eu vou classificar esse ponto como sendo da classe azul, ou seja, é como se os vizinhos votassem. Então, esse vota pelos vermelhos, mas eu tenho só um, e esses votam pela classe azul, e como eu tenho 2, que são maioria, esse novo ponto vai ser classificado como sendo da classe azul. Então, o método de vizinhos mais próximos é muito simples, só depende do número de vizinhos que eu tenho que especificar, e obviamente que eu preciso ter uma distância definida entre os vetores x, porque eu preciso determinar quais são os vizinhos mais próximos. Então, está subentendido que eu tenho uma medida de distância entre os meus vetores x. Então, no caso de um vizinho mais próximo, ou seja, eu vou classificar cada ponto como sendo da classe do vizinho mais próximo que eu tiver, eu acabo obtendo uma fronteira como essa aqui, no exemplo dos dígitos. Vejam que a fronteira é muito irregular e ela não é uma fronteira única, digamos. Eu tenho vários pontinhos aqui separando alguns pontos que estão numa classe, que estão misturados numa classe diferente. Então, esse é o caso quando eu utilizo um vizinho mais próximo. Em geral, o modelo com um vizinho mais próximo acaba me dando uma fronteira que vai ter uma alta variabilidade. Então, qual é o desempenho deste método de um vizinho mais próximo na amostra de teste? Então, nesse caso, eu classifiquei bem dentro da classe 0, 1725 pontos. Eu classifiquei corretamente dentro da classe 1, 233 pontos. E eu classifiquei de forma incorreta 18 mais 31 pontos. Isso me dá uma precisão de 97,6%. Então, o desempenho aqui de um vizinho mais próximo na amostra de teste não é tão bom quanto o desempenho da regressão logística e do naive Bayes. Mas isso pode estar claramente devido a que a fronteira que eu tenho com um vizinho mais próximo é muito irregular e ela tem uma alta variância. Então, obviamente, isso vai impactar no desempenho na amostra de teste. Por outro lado, se eu utilizar 15 vizinhos mais próximos, ou seja, eu pegar os 15 vizinhos mais próximos de cada ponto e atribuir a classe da maioria desses pontos, desses 15 vizinhos, eu vou acabar obtendo uma fronteira como essa aqui. Vejam que agora a fronteira já não é tão irregular como no caso de um vizinho mais próximo. E ele é, de certa forma, similar à fronteira que a gente obteve com o método de naive Bayes. Então, este método parece ter uma fronteira bastante mais estável que o método de um vizinho mais próximo. E agora a gente não tem esses ruídos aqui ao redor dos pontinhos únicos
porque já estamos utilizando 15 vizinhos, então para poder classificar, obviamente ao redor desses pontos aqui laranja, no meio dos azuis, eu vou precisar uns 15 pontos e a maioria vão ser azuis. Então toda essa região aqui é classificada como azul e toda a região aqui é classificada como laranja. Então, aqui vemos uma comparação das duas fronteiras e como, quando eu mudo o número de vizinhos, eu obtenho uma fronteira bem diferente. No caso de poucos vizinhos, eu tenho maior variabilidade. Vejam que a fronteira se ajusta muito mais aos dados da minha amostra que quando eu aumento o número de vizinhos. Então, para esta quantidade de dados, a fronteira com 15 vizinhos parece ser mais adequada do que a fronteira com um vizinho. Então, no desempenho na amostra de teste, o método de 15 vizinhos mais próximos nos deu uma precisão de 98,1, ou seja, bem semelhante à precisão que a gente obteve com o método de naive Bayes. Então, ele é um método muito simples, mas em geral tem um desempenho bastante bom, sobretudo se eu tenho bastantes dados e eu posso utilizar mais vizinhos e não utilizo um número muito reduzido de vizinhos que vai me dar uma variância muito grande na fronteira. Então, uma observação que a gente pode fazer neste caso do método de K-vizinhos mais próximos é que, em geral, a gente, como não utiliza a função de custo quadrática, o erro de predição não pode ser decomposto exatamente como a soma do viés ao quadrado e a variância, como a gente viu no caso de regressão com erro com função de custo quadrática. Mas o erro também é afetado por termos que são similares ao viés e à variância, e a gente pode fazer uma analogia com o caso de regressão. Nós vimos antes que quando eu usava um vizinho mais próximo, eu tinha uma fronteira muito adaptada ao conjunto de dados, ou seja, que vai, em particular, o método de um vizinho mais próximo vai me dar erro zero na minha amostra de treinamento, porque cada ponto da amostra vai ser classificada com a classe dele. Então, o erro final dentro da amostra do método de um vizinho mais próximo é exatamente zero. Isso não significa que o erro fora da amostra desse método seja pequeno. Então, a gente pode fazer uma analogia de uma decomposição do erro de classificação em termos que seriam similares ao viés e à variância. Então, em geral, métodos mais flexíveis possuem um viés menor e uma variância maior, enquanto que métodos menos flexíveis possuem características contrárias. Ou seja, aqui, no caso dos K-vizinhos mais próximos, a variância estaria associada a um número menor de vizinhos. Então, a escolha do modelo deve levar em consideração estas características em relação ao tamanho da amostra disponível. Se eu tenho uma amostra suficientemente grande, talvez um método com menos vizinhos ele não funcione tão mal, mas se eu tenho uma amostra muito pequena, métodos com alta variância podem me dar um erro fora da amostra muito grande. Então, aqui temos um exemplo de como a fronteira do método de K vizinhos mais próximos muda com o valor de K. Nesta primeira figura, nós temos o método de um vizinho mais próximo. Então, vejam que quando eu mudo a minha amostra, a fronteira muda muito. E o método, esses são dados simulados e o método de simulação é o mesmo. Então, não deveria, em princípio, ter tanta variabilidade, mas pelo fato de eu utilizar um vizinho, a minha fronteira acaba tendo uma alta variabilidade. Por outro lado, se eu utilizo 15 vizinhos mais próximos, mesmo mudando a minha amostra, a minha fronteira já não tem tanta variabilidade. Então, a gente pode fazer a mesma analogia de decomposição do erro
fora da amostra em viés e variância para os métodos de classificação, mesmo que os termos que a gente obtenha nessa decomposição não sejam exatamente métodos de viés ao quadrado e de variância.